desculpar com vocês, porque hoje tivemos um problema com a nossa internet aqui na igreja. Nós vamos fazer toda a nossa transmissão pelo Instagram do Encontro das Águias. Então, primeiramente, queremos nos desculpar e também te damos as boas-vindas. Sejam bem-vindos a mais um Encontro das Águias. Eu sou Juliana Kucharuki. E eu sou a Ana Lídia. Então, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a todos. É um prazer para nós estarmos aqui hoje, podendo compartilhar com vocês um pouco, né, do que a palavra de Deus nos ensina sobre gestão financeira. Então, hoje nós vamos conversar com o pastor Vinícius Misael, que ele é mestre em economia. Ele também é pastor da igreja do Verbo da Vida de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E ele também é professor do Rema Brasil, né, Juliana? Inclusive, Ana, ele foi professor do Rema aqui em 2014, quando nós tínhamos Rema aqui em Santos. E ele também se casou em 2014, né, com a ministra Ariane. E hoje tem uma filha, Elisa, e está esperando mais um menino, Emanuel, a caminho. E parabéns, né? Parabéns para a família aí que está crescendo. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina a respeito de todas as coisas do que é concernente à nossa vida, inclusive sobre a nossa vida financeira. Se a gente ler lá em Lucas 14, 28, eu particularmente gosto muito desse versículo, onde o nosso mestre Jesus Cristo, ele fala assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para terminá-la ou completá-la? Então a gente vê que nesse versículo Jesus já está nos falando um pouco da importância da gente ter um planejamento financeiro, né? Então por isso hoje à noite nós vamos aprender um pouco sobre alguns princípios, alguns conceitos também de como gerir de uma forma melhor as nossas finanças, associando isso também à nossa fé e à palavra de Deus. Amém. Nós vamos aprender o passo a passo, na verdade, né, sobre alcançar metas, aquele dinheiro extra, como a gente pode guardar, como sair das dívidas, né, Ana? Isso. Coisa que ninguém quer ficar, aonde investir o nosso dinheiro. Então eu convido você para pegar o seu papel, a sua caneta, aí no seu telefone não vai dar para você anotar, então corre, pega um bloquinho, vamos pegar um bloquinho e anotar todas as dicas que a gente puder para a gente ser bem sucedido. Amém? Será que o nosso convidado já está online? Perguntar para a nossa produção. Vamos aguardar um minutinho. Hoje vai ser uma live muito especial, né, Ana? Quem não quer ficar bem atento com a vida financeira? Olha, eu quero ser próspero financeiramente. Amém, eu também. Tudo bem que Deus fala pra gente que a gente tem que ser próspero em todas as áreas da nossa vida, né? E finanças é uma delas, mas também quero ser próspero financeiramente. Com certeza, né? E como a própria palavra de Deus diz que nós podemos perecer por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, se não estamos bem financeiramente falando, talvez nos falte um pouco de conhecimento de como a gente possa realmente estar gerindo as nossas finanças de uma maneira melhor e venhamos a estar multiplicando ela. Com certeza, com certeza. Educação financeira é fundamental, né? Principalmente no tempo que a gente está vivendo. Inclusive, eu sou a favor de que a gestão financeira seja ensinada desde quando se é criança, adolescente, inclusive na escola, né? Eu sou totalmente a favor dessa educação. Faz falta, né? Infelizmente, nem todos tivemos, né? Na escola não tivemos. Obviamente, os nossos pais nos ensinam um pouco, mas com certeza seria interessante, quem sabe o governo brasileiro coloque, né, também esse tema para as próximas gerações. Olha, nossa... Boa noite, pastora Vinícius, seja muito bem-vindo. Tá entrando. Hoje foi tudo na base do improviso, né? E... Olá, graça e paz. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Obrigado. Vocês estão me escutando bem aí? Estamos melhorando aqui. Que bom. Agora melhorou. Agora sim. Né, boa noite aí, né, Juliana, né, Ana. Para mim é um privilégio poder estar aqui. Quero agradecer primeiramente o convite, né, para tratar desse assunto tão precioso, né, que os recursos que Deus coloca na nossa mão. Então, acredito que a gente vai ter uma noite muito boa. Amém. Temos essa expectativa, né? Com certeza. Somos nós que te agradecemos, pastor, por você ter aceitado, né, o nosso convite aí.
para estar hoje à noite conosco, compartilhando um pouco daquilo que o senhor tem de conhecimento, principalmente nesse assunto, por o senhor ser mestre, né, em economia. Uhum. Então, para a gente começar essa live, eu gostaria de pedir ao senhor para nos fazer um breve resumo da sua trajetória no cristianismo. Como o senhor começou, como começou a sua história com Jesus Cristo, se o senhor já nasceu um lar cristão ou não, como foi o seu encontro com ele, e até o senhor chegar ao seu chamado de ser pastor, né? Como foi que isso aconteceu, se eu puder resumir aí, Bom, para as pessoas conhecerem um pouco da sua história também, né? Inclusive eu. vai ser um pouco difícil resumir essa história aí, né? Mas eu nasci em berço evangélico, no berço cristão, assim como a Juliana, sou filho de pastor, né? Meu pai foi pastor da igreja aqui, Verbo da Vida de Campo Grande. Eu sou natural de Campina Grande, na Paraíba, né? Da onde surgiu o ministério, né? Na verdade, o ministério surgiu, né? Pastor Bud foi primeiro para São Paulo, depois para Paraná e foi para Campina Grande. E lá em Campina Grande a gente conheceu esse ministério, né? O Ministério Verbo da Vida. E meu pai foi da primeira turma do Rema, né? No ano de 93, e depois ele já começou a ensinar no Rema, né? E no ano de 2003 nós viemos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para fundar o Verbo da Vida aqui em Campo Grande. Então nossa igreja tem 16 anos aqui. E há 2 anos, né, eu assumi a igreja. Meu pai entrou em uma nova fase do ministério dele, né, tá numa função mais apostólica, e eu assumi o pastoreio da Igreja Verbo da Vida aqui. Né, eu sempre fui envolvido na igreja desde pequeno, né, departamento infantil, adolescentes, jovens, enfim, sempre estive envolvido na igreja. Né, também sou professor do Rema, né, ensino escatologia, inclusive ensinei escatologia aí no ano de 2013, ensinei para a Juliana, o professor dela. Na verdade, foi 2013. Foi 13, isso, 2013. Né, fui diretor da Escola de Ministros também aqui no ano 2016. Né, tive a oportunidade, o privilégio de poder, né, contribuir, né, sendo diretor. E no ano 2018 eu assumi a igreja aqui. Aí fazem 2 anos, né? Em 2018 eu assumi a igreja aqui e desde então temos avançado e crescido, né? Desde 2013 eu sou professor do Rema, né? E no ano 2018 eu assumi o pastoreio aqui. Estou nessa nova fase do meu ministério. Além disso, né? Como vocês falaram aí, sou economista. Tenho um mestrado em economia também. E sou funcionário público também. Então, além do pastoreio, eu sou funcionário público, trabalho numa empresa pública na área de economia também. Que interessante, pastor Vinícius. Muito bom saber disso, né? Então, eu gostaria também de perguntar para o senhor por que levou a escolher esse ramo da economia? Por que o senhor decidiu estudar isso? Tem tantas outras profissões e isso já é uma profissão. Olha, eu sempre gostei muito de matemática, né? As pessoas acham estranho, né? Mas eu sempre gostei muito de matemática. Olha, e poucos, um paradoxo... Né? São poucos que se interessam por matemática. Olha, eu realmente uma delas. Mas uma peculiaridade minha também é que eu gosto muito de história, né? Geralmente quem gosta de matemática, ele vai fazer engenharia, né? Vai fazer física, alguma coisa desse tipo. Mas eu sempre gostei da área de humanos também, né? Eu sempre gostei muito de história, né? Geografia. E eu vi na economia uma área que unia essas duas ciências, né? Essas duas áreas do conhecimento. E quando eu entrei na faculdade de economia, né? Os professores falavam que para você ser um bom economista, você tem que entender de matemática como matemático e entender de história como historiador, né? Então, eu sempre fui fascinado, né? Gostei muito e fascinado também pela Bolsa de Valores, né? Entender como que é o mecanismo, né, de funcionamento de uma Bolsa de Valores e, assim, entender o que é inflação, entender o que é desemprego, né? Entender o que é taxa de juros, né? Tudo isso eu sempre tive o desejo e a curiosidade de saber, né? E o curso de Economia ele é um curso que fornece todo esse material
teórico e prático para a gente entender. Então, eu gosto de economia porque, assim, eu assisto qualquer notícia, né? Eu entendo, né? Caderno de economia. Quem não é economista talvez veja uma notícia de economia e não entenda muito, né? Mas quem fez economia, e é muito legal você entender, saber explicar. Eu acho muito, muito interessante essa área por causa disso. Amém, que bênção. Então, direto ao ponto da nossa entrevista hoje, Uhum. queria perguntar para você como que faz para montar um planejamento financeiro. Se alguém tem uma meta, um sonho, qual é o passo a passo para chegar lá? Muito bom. Essa é uma pergunta muito boa, né? Eu gosto de falar que o planejamento, né? Deus é um grande planejador, né? Você encontra planejamento na Bíblia, né? Como a Ana citou ali o texto de Lucas, quando Jesus fala sobre você calcular os custos, né? Antes de construir, isso fala sobre planejamento, né? Eu vou citar outra passagem lá em Provérbios 21:5, fala: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza, né? Na versão a mensagem, ela traz mais clareza a respeito disso, fala: o planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida, e a pressa e a correria deixam você para trás, né? Então, se você falha, Benjamin Franklin ele também tinha uma frase que dizia o seguinte: se você falha em planejar, você está planejando falhar, né? Então, pessoas que não têm um plano, né, não têm um planejamento financeiro, não, e esse planejamento financeiro ele tem que estar incluso em um plano de vida, né? Você tem que ter um plano de vida para a sua vida. Quais são suas metas, quais são seus objetivos de vida, né? E encaixar nisso o seu planejamento financeiro. Porque o planejamento financeiro ele vai ser o suporte para você alcançar determinados objetivos que você tem. Talvez você tenha um objetivo de construir uma casa, de comprar uma casa, ou de comprar um carro, de fazer uma viagem, ou de todos os anos você fazer uma viagem com sua família. Tudo isso nós precisamos de dinheiro, né? O dinheiro não cai do céu, ele vem para as nossas mãos. Né? O dinheiro não cai do céu, então a gente... Não entendi. Nem nasce na árvore. Isso, nem nasce na árvore, né? Então, a gente precisa de planejamento para a gente poder atingir esses objetivos, né? Então, o primeiro passo para você ter um planejamento é você definir objetivos, né? Alvos. O que é um objetivo? É um lugar onde você quer chegar. Por exemplo, quero comprar um carro, quero comprar uma casa, né? Quero fazer uma viagem, quero me casar, isso é um objetivo. Exige, dependendo do casamento que você quer, precisa de bastante dinheiro. Então, tudo isso são objetivos. Então, o primeiro passo é definir o objetivo, definir o seu alvo, aonde você quer chegar, certo? Né? Então, quando eu falo sobre planejamento, a primeira coisa que eu falo, aonde você quer chegar, né? Qual que é o seu objetivo? Então, quando você está num pé de uma montanha, você olha para a montanha e você tem um objetivo ali. Não, meu objetivo é aquele, é chegar no cume daquela montanha, certo? Você precisa definir seu objetivo, aonde você quer chegar, né? Objetivos, metas, enfim. O segundo passo é você entender qual é a sua situação, né? Você fazer um diagnóstico situacional da sua vida, né? Então, nesse momento, é muito importante você elaborar um orçamento doméstico, um orçamento familiar, né? Todas as empresas, né, elas possuem o governo federal, né? Eu trabalho no governo federal, né? Em estatal do governo federal. Todas as empresas, todas as autarquias, empresas estatais, enfim, órgãos do governo federal ou estadual, municipal, eles têm um orçamento, né, que é um plano, né, e um detalhamento das suas despesas, das suas receitas. Então, as famílias ou o indivíduo, né, ele precisa ter esse planejamento. Se uma empresa não tem esse planejamento, não tem esse orçamento, ela vai falir. Da mesma forma, é uma pessoa ou uma família. Então você precisa entender a sua situação fazendo esse orçamento familiar. E o que é um orçamento, né? Um orçamento é onde você vai colocar tudo que você gasta, tudo que você recebe,
né? Tem gente que não sabe quanto gasta, quanto recebe, né? Então é muito importante você entender a sua atual situação. Você precisa saber onde você quer chegar, mas você precisa também saber onde você está. Qual que é a sua situação financeira, né? Você precisa colocar no papel os seus gastos, colocar no papel as suas receitas, quanto você recebe, quanto você gasta. Hoje existem várias ferramentas que você pode ter, né? Existem planilhas no Excel, né? Modelos de planilha. Se alguém quiser depois, pode me seguir aí no Instagram, mandar um direct para mim. Eu mando um modelo de planilha para você, né? Você pode fazer isso anotando no papel, né? É uma metodologia mais antiga, mas se alguém não tem facilidade com tecnologia, você pode também ter aplicativos, né, para você fazer isso, né? Eu vou citar aqui, não estou ganhando nada por isso, mas vou citar aqui aplicativos que eu conheço. Tem o Guia Bolso, né, que é um aplicativo gratuito que você pode utilizar para você anotar seus gastos ali. Eu uso um aplicativo chamado Organize, né? Então, você precisa ali anotar seus gastos. Então, comprou, sei lá, um picolé, você anota ali, né? E o bom de você ter um aplicativo é que você pode fazer isso no celular mesmo, né? Você já anota ali, né? Se for usou dinheiro, cartão, enfim. Mas E quando você... bem minucioso, né? Pra Isso. Você tudo que você gasta. Isso, não precisa de disciplina, né? Para você anotar os seus gastos, você vai precisar de disciplina, né? Não é difícil, mas exige disciplina, né? Então, anotar os gastos, né? Conferir o extrato do banco, né? O extrato bancário, a fatura do cartão de crédito. Tem gente que não confere a fatura do cartão, né? Chega a fatura do cartão um susto. Né? Então, você precisa conhecer todos os seus gastos, saber para onde está indo seu dinheiro. Né? E quando você coloca no papel e você vê, né, tem um relatório gerencial, e você vê no final do mês, ó, eu gastei tanto com aluguel, gastei tanto com, sei lá, academia, alimentação, supermercado, restaurantes, e aí você consegue, puxa, eu gastei tanto com isso, né? E você começa a saber onde você pode enxugar alguma coisa, onde você pode cortar. Talvez um mês que você aumentou mais, diminuir, precisa diminuir aqui, entendeu? Então, quando você faz esse planejamento e faz o orçamento doméstico, você sabe, né, para onde está indo seu dinheiro, quanto você ganha e quanto você gasta. Isso é fundamental. Toda empresa, todo lugar precisa saber para onde vai seu dinheiro, né? Da onde vem seu dinheiro e para onde vai o seu dinheiro, né? Então, de uma forma prática, o que você está dizendo é praticamente para a gente pegar as nossas metas. Vamos dar um exemplo prático. Se uma pessoa ganha R$2.000 por mês, faz uma avaliação das despesas que tem mensais. Eu tenho uma despesa de R$1.000 por mês, sobra os outros 1.000. Dentro desse montante eu poderia projetar o meu sonho. Ou também não sobra nada, eu gasto tudo, eu posso enxugar R$200 por mês que eu estou gastando com comida a mais de iFood. E aí com esse dinheiro eu vou projetar o meu sonho, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. E aí você vai ter esse feeling, entendeu? Sabendo para onde você está indo, o seu objetivo, né? E para onde está indo o seu dinheiro, você vai conseguir cortar gastos. Não, eu preciso reduzir isso aqui para atingir esse objetivo, né? Então, é importante, né? Tem uma frase do Tony Cook, né? Que ele diz: uma boa regra de ouro para aqueles que buscam administrar sabiamente o seu dinheiro, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso talvez mais na frente, né? Mas é dar 10% para Deus, que é o dízimo, né? Colocar 10% da poupança e viver com 80% dos seus gastos, né? Dos seus rendimentos. Então, muitas vezes a gente está gastando mais do que ganha, né? Tem 3 situações: você gastar mais do que ganha, você está equilibrado ali, não gastar mais do que ganha, ficar ali no limite, e você gastar menos do que você ganha. A situação ideal é você gastar menos do que você ganha. Por quê?
Porque você precisa, pelo menos, né, dar 10% para Deus, né, e destinar outros 10% para uma poupança, né, para você primeiro formar um fundo de emergência e depois você utilizar, né, esses recursos acumulados para você atingir os seus objetivos. Então, muitas vezes as pessoas querem comprar uma casa, né, fazer uma viagem ou comprar um carro e pensam só no financiamento, né? Pensam só, ah, não, eu tenho que financiar, né? Eu preciso financiar uma casa, preciso, vou viajar, vou gastar tudo no cartão. Mas a gente pode se antecipar, entendeu? E comprar um carro à vista. Isso tudo depende de planejamento, né? Você comprar uma casa, oi? Ou até mesmo juntar pelo menos a entrada, porque assim, os bancos não Isso, financiam 100% de um imóvel. Eles isso, financiam por 80%. Então, se isso, você não tiver a entrada, você não vai conseguir financiar aquele imóvel. Então, para você ter 20% de um imóvel que você deseja, você tem que realmente estar poupando dinheiro com esse objetivo. Senão, você isso não vai mesmo. conseguir esse objetivo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Quando você faz o financiamento, né, você está pagando juros, né? Os juros é um custo, é chamado de custo do dinheiro, né? É você está usando um dinheiro que não é seu. Então, quando você paga um financiamento, você está pegando o dinheiro do banco. Então, você comprou um carro financiado, o carro não é seu, o carro é do banco, né? O banco está emprestando o carro para você e você vai pagar o carro, né? E você compra um carro e paga por dois, né? E depois vai vender por um. Por Por meio, na metade. verdade. É por Por metade, metade, é. exatamente. Ainda desvaloriza. Isso, né? Então, ao invés de você pagar juros, né? Você pode receber juros. E quando você forma um fundo de emergência ali e você passa a investir aquele valor e você pode fazer o seu dinheiro trabalhar por você, né? Fazer ele multiplicar e você pode pegar esse dinheiro e tá, né, mais para frente postergando o consumo, adiando o consumo, recebendo juros e um dia você poder comprar talvez à vista ou, né, dar uma boa entrada para você pagar o mínimo de juros possível, né? Então, uma dica que eu dou, né, para quem quer atingir o objetivo, né, é tentar evitar o máximo possível pagar juros, né? Viver uma vida abaixo do que você pode viver, né? Tem gente que quer viver acima ou quer viver no limite. Não, você tem que viver um padrão abaixo. Por quê? Porque você precisa, uma parte é dízimo, né? Tem uma parte da oferta também, e no mínimo você tem que economizar 10% dos seus rendimentos. No mínimo, é o básico. Entendeu? Você pode até economizar mais, entendeu? Mas o mínimo é 10% dos seus recursos. Certo, isso mesmo, pastor. Já que a gente está falando realmente da gente viver algo compatível com a nossa renda, né? Até mesmo que, claro, nós somos da fé, nós cremos que essa renda vai aumentar, com a graça de Deus, mas a gente precisa entender o tempo que estamos vivendo agora, né? Se hoje temos que ser sábios e gerir aquele valor. Mas nós sabemos que às vezes também pode acontecer situações externas, ou não, às vezes é falta de autodisciplina ou de autocontrole, que acaba com a pessoa se endividou. Ou às vezes é um padrão de vida que ela está acostumada a ter, de viver sempre acima da sua renda, devendo aos bancos, devendo cartão de crédito, pagando o limite, né, do cartão de crédito, ou até mesmo sempre fazendo, usando cheque especial. E para mim, considero que é algo muito, digamos, danoso. ruim. Então, eu queria saber Danoso. qual o conselho que o senhor daria para essas pessoas que estejam endividadas hoje, porque nós cremos e a palavra de Deus diz que nós também temos que honrar o nosso nome. Então, eu creio que a vontade de Deus é que nós não vivamos endividados, mas que nós vivamos apenas o amor, né? Vivamos apenas o amor, então o desejo de Deus, ele também quer ajudar as pessoas que estão nos ouvindo agora a saírem de suas dívidas. Então, qual seria o conselho que o senhor daria com relação a isso? Está pagando o mínimo de cartão de crédito, né? Usando sempre o cheque especial. Então, como o senhor poderia nos ajudar, dando conselhos para que as pessoas consigam sair das dívidas?
Então, muito bom. Muito boa pergunta. A pessoa chega numa situação de dívida, né? E o que é dívida? Dívida não é só você estar com um nome no SPC, Serasa. É você, se você atrasar uma conta um dia, já é dívida, né? Você deixar de honrar um compromisso é dívida. Então, você chega numa situação de dívida, né? Se você está consumindo mais do que você ganha, né? Está gastando mais do que você ganha. Muitas pessoas querem terceirizar os problemas delas, né? Então, às vezes vai colocar a culpa no diabo, né? Às vezes colocar a culpa no governo, enfim. No gafanhoto, migrador, cortador, né? Mas muitas vezes o gafanhoto, cortador, migrador é você, né? Meu Deus. É seu impulso. De nós mesmos. Somos nós mesmos, né? Que às vezes gastamos mais do que poderíamos, né? Muitas vezes confundimos desejo com necessidade, porque são coisas diferentes, né? Necessidade é aquilo que você precisa. Se você não consumir, você não vive, né? Por exemplo, você precisa de moradia, você precisa de transporte, você precisa de alimentação. Agora, desejo é algo que você quer, não que você precisa, né? Então, o desejo você vai adequar, necessidade você precisa suprir. Agora, desejo você tem que adequar à sua realidade, à sua renda, né? A maioria das pessoas elas estão passando por dificuldades financeiras, não é culpa do diabo, né? Não é culpa da economia, não é culpa do governo, é culpa da gente mesmo, de não controlar nossas emoções, né? Ver uma promoção, querer comprar, não controlar nossos desejos, né? Às vezes quer comer uma determinada coisa que não está podendo naquele momento. Então, é claro que a gente tem que ter desejos, né? A gente tem que querer sempre do bem, do bom e do melhor, amém? Mas a gente precisa ter um equilíbrio para não gastar além da conta e depois colocar a culpa em outras pessoas, colocar a culpa, né? Você está lá estourado no cartão de crédito, estourado o limite da sua conta. E na verdade a culpa não são das pessoas, não é do diabo, a culpa é sua mesmo, né? A gente precisa assumir a responsabilidade dos nossos erros. Às vezes foi um financiamento que você fez que não deveria ter feito, né? Uma casa que você comprou, um compromisso que você assumiu por 30 anos lá e não poderia ter assumido. Então é muito importante você entender sua realidade, né, e você viver uma vida de acordo com aquilo que você ganha. Né, cara, como você falou aí, crescendo, crendo, né, para melhorar, para avançar, mas entendendo sua atual situação. Né, e não querer viver num nível além da sua fé, né, além daquilo que você está podendo viver naquele momento. Né. E aí você... Pode falar. Pode falar. A respeito disso, obviamente que a gente não pode gastar demais, né? E a gente realmente também trazer o equilíbrio e a gente também não pode ser aquele famoso pão duro também. Isso, perfeito. Não é gastar demais, mas também não é gastar de menos. É gastar com isso. Isso. Uma financeira racional, guiados, né, com o objetivo, porque como a gente já começou sem planejamento, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar vai servir para você ou não, né? Geralmente, isso. Como você falou, sem planejamento, fracassar. E esse não é o nosso objetivo. Deus nos chama para avançar em glória, de fé em fé, né? Isso exige que nós o conhecimento e a obediência desse conhecimento que nós temos, a prática, né? Então nós temos que praticar, porque Deus também não nos chamou para sermos pão duro. Né? Ele nos chama para sermos generosos. Então, para ser generoso, ninguém dá o que não tem. Então, se nós queremos ser pessoas doadoras, que vão investir no reino de Deus, que vão dizimar, que vão ofertar, que vão abençoar missionários, ou até mesmo com realizações de outras pessoas, porque querem ser usados dessa maneira, o nosso Deus é poderoso para fazer isso e nos ensinar as coisas também, né? Então, isso. Agora a Ju vai perguntar outra coisa aqui para o senhor. Arrematando que a gente está falando sobre dívida, eu diria que é o primeiro passo para isso, nessa situação. Além isso, de faltou tudo que a gente já entendeu que tem que equilibrar, o que eu faço? Vou renegociar minha dívida? Não? O que eu faço com a minha dívida?
Isso, perfeito. Eu ia falar sobre essa questão dos passos, né? Mas é muito importante que a Ana falou essa maturidade, né? Esse equilíbrio, de também não ser um muquirana, né? Um mão de vaca, né? E você cortar desperdícios, né? Então, gente, você ficar pagando juros de cartão de crédito, né? É jogar dinheiro fora, né? Então, é cortar o desperdício, aquilo que você está desperdiçando, entendeu? Então, quando a gente Ou fala bota o sobre isso, cartão, sobre... pastora. Oi? Ou bota o cartão. Se você não consegue se controlar, né? Melhor cortar o cartão. Mas, enfim, se você está numa situação de dívida, né? Numa situação insustentável, ali do ponto de vista financeiro, né? Você já passou, está além, você já chegou na situação, beleza. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ter um plano também, um plano de ação, né? Um planejamento para sair dessa situação. Então, o primeiro passo é você fazer um diagnóstico da sua dívida, né? Para quem você está devendo, quanto você está devendo, qual a quantidade de juros que está embutida naquele valor, qual o valor principal, porque existe o valor principal, né? Digamos que você deixou de pagar o cartão, a fatura era R$ 1.000. Só que com os meses vai aumentando exponencialmente, né? Daqui a pouco dá 4.000, R$ 5.000. Então você precisa entender qual que é a sua dívida principal, né? Que é os R$ 1.000. O resto é juros, né? Então você precisa entender para quem você está devendo, fazer um diagnóstico mesmo da sua realidade financeira ali, das suas dívidas. E aí depois você precisa trocar, na medida do possível ali, você trocar as dívidas que têm um custo maior, ou seja, uma taxa de juros maior. As principais são o cheque especial, que é absurdo, né? Os juros do cheque especial e do rotativo do cartão de crédito são absurdos no Brasil, né? É muito caro. Então, nunca, é uma dica que eu dou para você, nunca entre no rotativo do cartão, nunca entre no limite do cheque especial. Não conta com esse dinheiro, porque esse é o dinheiro mais caro que você pode tomar emprestado, né? Na minha conta bancária, eu praticamente não tenho limite. Por quê? Porque eu decidi que eu não usaria esse limite, entendeu? Então, tem gente que tem limite, não sei quantos mil lá. Faça um favor para você. Reduza esse limite para praticamente zero, né? Ou o mínimo básico para acontecer uma emergência, enfim. Porque não é para você usar esse dinheiro, né? Aonde os bancos ganham mais dinheiro é no limite do cartão de crédito, no cartão de crédito e no limite no cheque especial ali, no limite da conta, entendeu? Então, se você está com dívidas no cheque especial e no cartão de crédito, negocie, primeiro busca uma dívida com uma taxa de juros maior, que é um custo menor. Uma dívida com uma taxa de juros menor, ela tem um custo menor, né? Então, talvez até um empréstimo no próprio banco, né? Ele sai mais barato do que você do que os juros do cartão de crédito, enfim, ou pegar o empréstimo, enfim, para você trocar uma dívida maior por uma dívida menor. O outro passo também, outra estratégia que você pode pegar é tentar reduzir essa dívida, né? Então, se você tem uma dívida que está imensa, né? Era de R$ 1.000, se transformou em R$ 10.000, R$ 20.000, você pode negociar essa dívida, né? Não paga já direto de cara, não, vou pagar tudo, porque tem um monte de juros ali embutido, né? Todos esses R$ 19.000, né, de diferença entre o principal e o montante todo são juros, né? É multa e juros. Então você pode abater, você consegue até 90%, 80% de desconto nos juros, né? Então negociar existem feirões de dívidas, né, para você negociar, para tirar seu nome do SP Serasa, enfim. Então busca uma negociação para você não pagar tudo que você está devendo, para você ter um desconto não sobre o principal, mas sobre os juros. Amém. Amém, pastor.
A gente queria aproveitar para mudar um pouco o assunto de dívida agora, falar sobre aqueles que têm um dinheiro extra. Aonde investir o meu dinheiro? Principalmente agora, nesse momento que a gente está vendo de crise, né? A gente tem uma oportunidade muito grande em alguns setores. E é sobre isso que a gente queria falar um pouquinho para quem tem aquele dinheiro extra. Então, o que você classifica que é o melhor investimento nesse momento? Seria uma renda fixa, uma renda variável? Para quem está em casa, talvez não esteja acompanhando. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar nas perguntas que a gente está lendo aqui. A gente também está falando sobre esse assunto. Tem gente que pergunta do Tesouro Direto, pergunta de CDC. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, eu devolvo com uma pergunta também para quem está assistindo, né? Eu preciso saber, você precisa identificar qual o seu perfil, né? Você precisa identificar qual o seu perfil de investimento, ou seja, se você é mais conservador, se você é moderado, arrojado, com relação a risco, né? Todo investimento, ele tem um risco. Então, todos os investimentos, eles têm um risco mais alto, moderado ou baixo, né? O risco é a probabilidade de você perder o dinheiro. Você precisa entender se você está propenso a aceitar um risco, né? Você tem apetite ao risco, ou se você não aceita nenhum tipo de risco, ou se você, né, é moderado ali. Então, se bem, você precisa saber quando você vai resgatar esse dinheiro. Se é um dinheiro que você precisa resgatar ano que vem, ou daqui a um mês, ou semana que vem, entendeu? Tudo isso precisa entrar na sua análise, né? E tudo isso, dependendo dessas variáveis, vai mudar o tipo de investimento que você vai optar nesse momento, né? Atualmente, a gente está vivendo um momento, né, como vocês falaram, de crise, né? O Banco Central ele baixou a taxa de juros básica da economia, que é a taxa Selic, para 2,25%. E a taxa de juros básica da economia, a taxa Selic, ela baliza todos os investimentos de renda fixa, né? Então a gente tem basicamente dois tipos de investimento. Renda fixa, que é aquilo que vai ter uma rentabilidade fixa, e renda variável, que é o que vai ter a rentabilidade variável, né? Vai mudar ao longo do tempo. Renda fixa são investimentos mais seguros, né? Renda variável são investimentos mais arriscados, mas que dão um retorno maior também, né? Quanto menor o risco, menor rentabilidade. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade, né? Então, eu particularmente, eu daria o conselho para você definir esse perfil de investimento e definir um percentual que você vai investir. Sei lá, 50% em renda fixa, 50% em renda variável, 70% em renda fixa, 40% em renda variável, ou 10% em renda variável e apenas, pouco em renda variável, né? 10% e o resto, 90% em renda fixa. Isso depende do seu perfil, né? E aí, né, dentro da renda variável, a renda fixa hoje, como eu falei, está rendendo muito pouco, né? Praticamente nada, né? A renda fixa 2,25. você vai recolher algo só daqui a muitos anos, né? Seria interessante para investir para os filhos, para eles colherem daqui a 10, 15 anos, certo? E isso a renda fixa é um investimento garantido, né? Algo que você não vai perder, né? Agora, se você quer um retorno maior, né? Se você está buscando um retorno maior, hoje em dia a bolsa, né? A bolsa de valores, né? Você comprar ações, fundos imobiliários, existe uma excelente oportunidade. Por quê? Porque com essa crise, os preços dos ativos se desvalorizaram, né? Já está recuperado bastante, mas os preços despencaram, né, nessa crise. Então é uma excelente oportunidade para você comprar bons ativos por bons preços, né? Vou dar um exemplo, não é recomendação de compra, amém? Você comprar essa ação, mas, por exemplo, a Petrobras, final de 2019, ela estava valendo a R$30, né? Ela chegou nessa crise a 9, né? Mais ou menos isso. E hoje ela já subiu, está 19, né? 20. Então, nesse patamar aí. Então, teve um bom lucro, né? Demais, né? Por exemplo, as ações que eu investi
nesse período, eu tive uma valorização de 30%. Né? Eu invisto na renda variável. Né? Inclusive, desculpa te interromper, dentro dessa pergunta veio uma pergunta dos nossos espectadores aí, perguntando qual que era um bom aplicativo para investir na Bolsa de Valores. Na verdade, você precisa buscar uma corretora, né? A corretora, ela é o seu intermediário na Bolsa de Valores, né? Para você poder comprar os ativos. Eu, particularmente, utilizo a Clia, né? Que é uma corretora. Não estou ganhando nada para falar isso, para fazer essa propaganda. Mas é uma corretora assim, que eu não pago nada de corretagem, né? É uma corretora que é ligada ao Grupo XP, que é o maior grupo de investimento do Brasil. Né? Tem outras corretoras aí, a Rico também, a própria XP é uma boa corretora, a Easy Invest, enfim, hoje é muito variado a gama de de corretoras. Né? E aí, né, você pode investir pelo celular mesmo, pela internet. Né? Você abre a conta rapidão, tudo pela internet, você não precisa ter uma agência física. Antigamente você precisava ter uma corretora para você ir lá fisicamente. Hoje é tudo pela internet, então é muito fácil você investir. É muito fácil você também ter acesso ao conhecimento, entendeu? A boas análises sobre boas empresas, entendeu? Então é um universo muito grande que a gente não... difícil a gente falar... Isso, só... Pode marcar, né, mais para frente para falar só sobre o mercado de investimentos. Mas é uma oportunidade, né, de o que fazer com dinheiro extra agora na crise. Isso, e assim, só para resumir, né, você tem que fazer o seu dinheiro trabalhar. Né? Você tem que achar um bom emprego para o seu dinheiro. Então, acha um bom emprego para ele, que vai render uma boa quantidade de juros, e aí ele vai estar bem investido. Isso. E falando nesse contexto, assim, professor Vinícius, para a gente finalizar, que a nossa live está chegando ao final, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão realmente dos dízimos e das ofertas, sobre esse princípio bíblico, né, de semear, porque a Bíblia fala que Deus dá semente que semeia. Eu, particularmente, entendo que a semente não é para eu comer, porque ele dá a semente e dá pão. Eu entendo que isso, perfeito. Não seria comida. Então, perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o dízimos e ofertas, sobre Jesus Cristo mesmo ter falado, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Perfeito, muito bom. Então você precisa definir ali, como eu falei, 10% não é seu, né? 10% é dízimo, então você precisa colocar no seu orçamento ali 10% do seu rendimento é para Deus. Né? E dízimo, muitas pessoas pensam que o dízimo é um investimento. O dízimo, na verdade, não é investimento. O dízimo você está devolvendo como uma forma de gratidão a Deus. Né? Você não dá o dízimo para esperar nada em troca. Né? Você dá porque você ama, porque você é grato. Né? Porque Ele dá tudo para você. Então você devolve para Ele, né? O dízimo. Né? Então o dízimo é princípio, ele é antes da lei, ele é durante a lei e ele é depois da lei. Muita gente fica com aquelas questões, né? Ah, não, o dízimo não é mais para hoje, o dízimo é coisa da velha aliança. Não, o dízimo é um princípio imutável, né, perene de Deus, que é um princípio que vai fazer nós prosperarmos financeiramente. Né? É um dinheiro que a gente recebe e a gente está devolvendo como forma de gratidão. Né? Ele não é algo também obrigatório. Ah, se você não der, você é maldito. Se você não der, você é ladrão. Não, se você não der, você vai deixar de usufruir desse princípio. Mas se você der, você está cumprindo o princípio. Né? É uma atitude de amor, de fé, de gratidão ao Senhor. Né? Então não tem como você ter uma vida bem-sucedida financeiramente se você não cumprir esse princípio. E o que passa disso é a oferta. Você ia falar alguma coisa? Não, pode falar, pode continuar. E o que passa disso é a oferta, né? Então, 10% ali é o dízimo. Se você dá mais, quando você dá mais que os 10%, isso é a oferta. Que é o texto que você citou aí de Paulo, né? Quando Paulo fala lá em 2 Coríntios 9, 6, né? Que a quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semear muito, vai colher muito.
Então, aí entra a questão de você... Claro que você não vai fazer uma barganha com Deus, ou eu vou dar aqui esperando algo em troca. Você dá porque você ama. Mas a Bíblia garante uma colheita, né? É uma lei, lei da semeadura. Se você colher, você nunca colhe uma semente... Quando você planta uma semente de milho, você nunca colhe uma semente de milho, né? Você colhe espigas. Então, há uma multiplicação. E como você falou, né? Deus dá o pão para alimento. O pão é para você se alimentar. A semente é para você semear. Se você, imagina um agricultor, se ele come toda a semente, ele não vai ter o que plantar. Acabou a prosperidade dele. Então, ele precisa ter a consciência de separar a semente para semear. O pão é para ele se alimentar, mas a semente é para ele semear. E se você pegar os maiores, as pessoas mais bem-sucedidas no mundo, né, elas praticam o princípio do dar. Elas talvez nem são crentes. Tem gente que até dizima. Isso, é verdade. Porque entende o princípio do dízimo. E abençoa, fazem doações, né? O Bill Gates, ele vive com 10% da renda dele. Os outros 80% ele dá. Olha que coisa maravilhosa. Amém. É uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Já foi, pelo menos, uma das mais ricas. É muito Isso interessante mesmo. realmente, pastor Vinícius, a gente falar a respeito disso, porque, de fato, Deus está interessado no nosso coração, né? E nós sabemos que Deus tem sonhos para realizar aqui nessa terra, e ele vai realizar através de pessoas. Então, eu particularmente também acredito que quando nós queremos patrocinar os sonhos de Deus, ele vai ser o primeiro a pegar junto conosco e nos fazer prosperar. Realmente a gente vai ter que desenvolver, né, nosso relacionamento com o Senhor e confiar nele também para a nossa vida financeira. Então, assim, na verdade, nosso tempo já está terminando, pastor, eu gostaria de agradecer pela sua rica oportunidade. Obrigado. De conversar com o senhor a respeito desse tema tão relevante, principalmente nesse momento agora que nós estamos vivendo, né? E eu creio que, apesar do mundo estar em crise, nós estamos em Cristo e que nós podemos prosperar independente da crise do mundo, porque Deus é maior do que todas as coisas. Amém. Perfeito. Então, muito obrigado mesmo, de coração, que Deus abençoe. A gente consegue, acho que, amém. A gente consegue, acho que, tirar 2 minutinhos do nosso tempo para você finalizar a sua participação aqui no programa. Gente, quero agradecer vocês aí pelo privilégio, pela honra, né? Mandar um abraço pro pastor, né, Kucharuki aí, Luiz Fernando Kucharuki, né, sua esposa. E tô com saudade aí de vocês aí, né? Faz tempo que eu não vou aí. E para toda a igreja de Santos. E a mensagem final que eu gostaria de passar é o que o irmão Reagan fala no livro Toque de Midas. Né? Ele fala que na economia de Deus, né, o dinheiro ele é um meio para um fim. Sabe, o fim da nossa vida não é o dinheiro. A gente não é o nosso objetivo, bens e carros e casas e dinheiro. Mas o dinheiro ele é um meio para um fim. E esse fim é ganhar o mundo. Né? O objetivo da nossa vida é ganhar o mundo. Então, sabe, quanto mais dinheiro chegar nas nossas vidas, a gente vai poder investir mais. Né? Se a gente tem pouco, a gente vai poder investir pouco. Mas se a gente tem muito, imagina você poder financiar a viagem de um missionário para a África, para a China, para a Europa. Você poder... o pastor está precisando de um financiamento para construção. E você chega lá e fala, pastor, aqui, está aqui o dinheiro. Imagina. Amém. Né? É melhor estar na nossa mão do que estar no mundo. É melhor estar na nossa mão. Mas tudo isso passa por uma boa gestão e uma boa administração do dinheiro que Jesus nos dá. Então, isso significa ser um bom mordomo, um bom administrador dos recursos que Deus nos dá. Amém? Amém, pastor. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Já estendemos até um convite, né, para a gente fazer uma live para falar só sobre investimentos. Vai ser uma honra. Tudo isso. Vai ser um prazer receber. Vocês estão aí assistindo a gente. Fica mais um pouquinho que a gente tem um recado especial para vocês. Inclusive, se vocês têm interesse em ouvir sobre investimentos, manda uma mensagem aí embaixo, faz um comentário, fala, olha, eu tenho, para a gente ter uma noção se vocês querem realmente ouvir mais sobre esse assunto ou não. Amém? E também, você que está nos acompanhando, nossa próxima live vai ser muito especial. Vai sair daqui a pouco nossa divulgação, nosso cartaz.
nós teremos a presença especial da missionária e ministra do Senhor, Elaia Nicholas. Ela é uma missionária nos Estados Unidos, sul-americana, morou um tempo aqui no Brasil e hoje faz essa ponte Brasil-Estados Unidos. E ela vai falar sobre vida de oração. Quem conhece, quem já ouviu falar sobre Elaia, sabe que vai ser uma bênção. Ela tem um grande testemunho de vida, ela se converteu dentro de uma prisão. Ela tem um testemunho fortíssimo e, além disso, ela tem uma veia de oração muito intensa, que é o chamado dela aqui nessa terra. Então, se você gosta desse assunto, quer aprender mais sobre oração, quer receber um pouco dessa unção que repousa sobre a vida dela, não perca, dia 13 de julho, também às 19h30, se assim Deus permitir. A nossa internet estará funcionando para a transmissão pelo YouTube, ou se caso não der certo, aqui pelo Instagram com vocês. Tá certo? Muito obrigada, pastor, mais uma vez. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço. Por favor, continuem comentando aí embaixo. Nós vamos pegar direitinho com vocês depois para a gente programar mais uma live. E nós queremos realmente pedir mais uma vez desculpas pela demora em entrar. Realmente a nossa internet aqui na região não está funcionando, então a gente teve que fazer a transmissão hoje excepcionalmente, né, pelo Instagram. Mas correndo tudo bem, dia 13, daqui a, se não me engano, 2 semanas, segunda-feira, vamos estar aqui mais uma vez conversando com a Elaia. Amém? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu creio que agora já está todo mundo comentou, tudo certo? Todo mundo bem aí? Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, abraço. pastor. Fiquem com Deus. Tchau a todos. Tchau, gente. Fiquem na paz. Até a próxima.